O São Paulo Futebol Clube, numa retomada exemplar até aqui, ele tem agora a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro. Estamos falando de um São Paulo que antes, em pouco tempo, mês atrás, lutava por 45 pontos. Hoje, ganhando do Curitiba fora, ele vai brigar título brasileiro, podendo chegar agora a 10 pontos, assumindo ali a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Tem times que podem chegar, mas o São Paulo voa abaixo. O time do Curitiba, que o São Paulo encara hoje lá no Couto Pereira, ele é um time que tá longe de ser um time ruim também. Eu quero passar as escalações aqui, mas eu quero falar também de duas coisas anormais, de maravilhosas que aconteceram no São Paulo agora. Eu estou falando de dois reforços que o técnico Hernan Crespo ganha pra agora, que o técnico ele tem mesmo ali que ficar absolutamente feliz. Outra coisa que tá rolando é aquela especulação do Crespo no River Plate. Tem uma respostinha mais ou menos do Crespo aí, coisa que acho que vai ser muito bacana, vai agradar muita gente. Além disso, nós temos jogador que tá emprestado, que acaba de postar foto com a camisa do São Paulo, também podendo ter uma mudança no futuro. E o Tricolor Paulista, que tem vários e vários jogadores hoje poupados, porque ele quer mesmo ganhar o Paulistão contra o Palmeiras no domingo. Então o São Paulo agora, ele pega o Curitiba no Couto Pereira com várias novidades. Vem comigo então, que vai ser um vídeo muito top. Espero muito que você curta. Chega nesse likeão então pra dar aquela moralzaça no vídeo. E venha comigo, faça parte desse time que só cresce. Faço muita questão de ter você por aqui, de verdade mesmo. Olha só, o São Paulo, ele teve agora a notícia assim que pra mim é extraordinária, que é a volta do Rian Francisco. Ele não voltou 100% ainda. Esse eu já falo quem voltou 100%. Mas o Rian Francisco, ele volta, não tem mais a contusão que foi seríssima nele, e ele agora tá naquela parte de transição, que é a parte que ele ganha massa muscular, que ele ganha ritmo de jogo pra poder. Ritmo de jogo é a parte física inteira. Ritmo de jogo é jogando. Mas ele, pelo menos para estar apto a jogar, ele tem que ganhar esse ritmo de jogo inicial pra poder pisar no gramado. Então ele já foi pra essa transição. Agora é massa muscular e também o ritmo trombando com os companheiros. Ele começa a transição agora, a coisa mais maravilhosa que podia acontecer. O São Paulo não renovou com o Caleri ainda, né? O São Paulo já renovou com o Luciano, renovou com o Sabino, chamou o Lucas Moura para renovar e não renovou com o Caleri ainda. Então o Caleri ele pode ficar no São Paulo. O São Paulo tem uma facilidade para renovar com o Caleri, porque o Caleri ganha muito, o São Paulo paga bem para ele, e se não bastasse, o Caleri também é o tipo de cara que tem identificação com o time do São Paulo. Então renovar com o Caleri não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas o Rian Francisco, ele é um cara que não veio pro mundo aqui para passar desapercebido, passar ali na vala comum, um jogador mediano ele não é. Ele é um artilheiro global que acaba de voltar pro São Paulo, e nós acho que não vamos ver mais o Tapia jogando no São Paulo depois que André Silva e o Rian Francisco voltarem pro time do São Paulo. Uma coisa que tá acontecendo agora também é a volta de André Silva, que por enquanto não é oficial, mas já deve ser relacionado pro jogo de hoje. Hoje o São Paulo tá poupando um monte de jogador. Só pra você ter uma ideia, eu vou passar a escalação aqui já já. O Caleri tá disponível e deve jogar, tá ali numa provável. O Luciano não, o Luciano vai pro banco de reservas. Se o São Paulo de fato quer poupar pra pegar o Palmeiras, o André Silva deve entrar nos 45 do segundo tempo, ali logo na virada de intervalo, pra jogar no lugar do próprio Caleri. O André Silva, ele é um centroavante que desde que chegou no São Paulo sempre fez gols, dificilmente ele passava assim 2 jogos em branco sem fazer o gol, ele fazia sempre os gols, e ele teve uma situação que ele participou de muitas cobranças do elenco, colocando coisas na conta do André Silva que nem eram culpa dele, como escassez de título, organização. Imagina você ser um cara que veio pro São Paulo de Júlio Casares, não é pra qualquer um, né? O São Paulo ganhou a Copa do Brasil com o Casares aí, que foi muito na conta do técnico Dorival Júnior, tanto que depois do Dorival, a maioria dos jogadores como Caio Paulista, Rafinha aposentou, Caio Paulista sumiu, o Rato sumiu, o Nestor sumiu, né? Tem muita coisa que mudou depois que o Dorival saiu. Caleri piorou, Lucas Moura piorou, um monte de coisa que aconteceu, que dá pra colocar aquele título na conta do Dorival e não do Casares. Então quando o André Silva chega com Casares, ele tem aquele problema na frente dele, que é você driblar a diretoria, o adversário e fazer os gols. Ele volta agora num momento muito
muito mais saudável do São Paulo, muito mais tranquilo para você jogar e fazer os gols. Ele não vai correr na subida, não vai correr no deserto, sabe, descalço. Não, agora ele vai entrar no time que um técnico se responsabiliza pelas coisas que tem que acontecer e quando passa do técnico chega no Rafinha e no Rui Costa. Então o São Paulo hoje ele entrou nos eixos. Rian Francisco e André Silva são dois reforços formidáveis que chegam no São Paulo para fazer história agora e eu não tenho a menor dúvida disso. O André Silva mais técnico do que o Calleri, muito menos forte e muito menos cabeceador. Os dois se completam, podem até jogar juntos como já jogaram e o futebol encaixou. Hoje o Luciano ele não vive uma grande fase, ele tem grande moral no São Paulo, o que o deixa em campo muito tempo e ele acaba fazendo gol. Mas uma grande fase do Luciano nós não estamos vendo, apesar de ele fazer alguns gols importantes. Então o André Silva ele vai pegar um caminho na frente que é para brigar titularidade. Rian Francisco irá pegar um caminho pela frente que é para brigar titularidade. E o outro que vem para brigar titularidade também chama-se Cauli, o monstro camisa 10 do Crespo, camisa 8 do Rogério Ceni. O Cauli chegou no São Paulo como um jogador que ele vem com uma parte técnica apuradíssima. O Cauli também não é um Zé Mané qualquer aí que chega no São Paulo para cumprir tabela, sabe, para compor elenco. Não. O Cauli ele veio pro São Paulo para ser protagonista. O Cauli ele vem pro São Paulo como um grande jogador conceituadíssimo no futebol do Bahia, que não era um Bahia pobre, era um Bahia assim com o aporte financeiro do Grupo City. Então aquele Bahia de hoje é um Bahia de elenco respeitável, é um elenco muito forte. No Nordeste ali, por exemplo, o Bahia ele sobra tranquilo, investimento quase que do antigo Flamengo, né? Lembra a famosa fala do Renato Gaúcho? Me dê um elenco de 200 milhões que eu também jogo bonito. Hoje o elenco do Flamengo valia 1 bilhão, do Palmeiras, mas antigamente que era 200 milhões e ganhava tudo, o Renato Gaúcho reclamou disso. E o Rogério Ceni no Bahia ganhou um elenco de 200 milhões. E o melhor desse elenco de 200 milhões era o Cauli. O Cauli considerado por muitos torcedores do Bahia como um dos melhores jogadores da história do Bahia pelo ano de 2023 que ele fez, onde ele muda o curso da realidade do Bahia. E agora, se parar para analisar, ele vem pro São Paulo deixando muitos torcedores incomodadíssimos e principalmente o técnico Rogério Ceni. Hoje ele chega no São Paulo onde ele pode fazer a função de meia, pode fazer a função do Marcos Antônio como um segundo volante, até pode. Ele é meio campista e também tem que marcar sim, ele marca, não tem problema nenhum. O Marcos Antônio mesmo, que é um abençoado maravilhoso, melhor jogador do São Paulo hoje, ele não é um exímio marcador. Ninguém vê o Marcos Antônio chegar e tirar a bola do adversário. Ele cerca, ele tá em todos os lugares, só que ele é craque, ele não é o cara de tirar a bola do adversário. Então o Cauli pode fazer essa função do Marcos Antônio, só que também ele deve entrar para fazer a função do Lucas Moura, que é aquele meia mais pro ataque para usar a sua parte apurada técnica. O Lucas Moura saindo do São Paulo hoje para jogar contra o Palmeiras, o Cauli é titular. E o Luciano, se um dia tiver que sair, o Lucas Moura avança, Cauli vira titular. Ele não veio para ser coadjuvante, ele veio para ser protagonista. Hoje, a escalação do São Paulo... Deixa eu passar a escalação do Curitiba, do São Paulo, só para discutirmos aqui que tem muita coisa para explicar ainda e fazer umas ponderações. O time aqui do Seabra, né, o técnico aqui de Fernando Seabra, que também tá ficando famosinho aqui no Brasil já, ele tem esse goleiro Pedro Morisco, a zaga é o Thiago Kozer e tem o Maicon, lembra do Maicon? O God of Zaga, o deus da zaga do São Paulo, um jogador assim, esquisitíssimo, né? Parecia lento demais, tinha um tempo de bola bacana, fazia um jogo ali que ele parecia o Nesta, aí fazia outro jogo que ele parecia o Lucão, né? Esse era o Maicon no São Paulo. O São Paulo pagou o absurdo de 22 milhões de reais nele, que foi divulgado à época, e vendeu por 25, que seria duas coisas inacreditáveis, tanto a compra quanto a venda. Enfim, o Maicon não deu certo depois do São Paulo, no Santos não deu certo, acaba agora que ele tá no Curitiba, só que não é um Curitiba qualquer, é um Curitiba também com um aporte financeiro de investidor que vem remodelado para não cair. Hoje, então tem lá o Kozer e o Tinga, lateral direito, aquele que veio do Fortaleza pro Curitiba. Também é um lateral que é dentro dos padrões normais, ele é normal, não é bom, não é ruim, ele é normal. E aí tem o Bruno Melo como lateral esquerdo, isso que é provável, né? No meio campo ali tem o William Oliveira, La Vega e também o Josué. Esses três aqui, nenhuma fama, já dá para sabemos quem são, mas não são jogadores que você fala, nossa,
Que brilho, que coisa maravilhosa. Agora olha o ataque. Eles têm o Lucas Ronier, eles têm o Pedro Rocha, que não é o Pedro Virgílio Rocha, mas é aquele Pedro Rocha do Grêmio, que ano passado jogou no Remo e ele faz muitos gols, esse cara. E o outro é o Breno Lopes. O Breno Lopes, ele tem a curiosidade também que o São Paulo sondou esse cara. O São Paulo consultou o Fortaleza para tentar contratar o Breno Lopes. O São Paulo mandou o Mailton pro Fortaleza e acabou que o Breno Lopes, o São Paulo não teve cacife, não teve grana para comprar. O Curitiba pagou 15 milhões de reais no Pedro Rocha, que era um cara, assim, favoritíssimo a vir pro São Paulo, né? Porque o Caleri tava quebrado, o André Silva tava quebrado, o Rian tava quebrado, a torcida pedia por Pedro Rocha, acabou que o Curitiba pagou 15 milhões de reais no Pedro Rocha. Quando o São Paulo sonda o Breno Lopes, o Curitiba também compra o Breno Lopes por outros 15 milhões. São valores, assim, muito baixos, perto de Flamengo e Palmeiras, o que gastam, mas são muito altos para pensar num time igual o Curitiba. São altos hoje para um time igual o Corinthians, um time igual o São Paulo. Sabe, 15 milhões de reais no Pedro Rocha e no Breno Lopes em cada um. Então é um valor alto, é um ataque de respeito, joga em casa e o São Paulo vai ter que se virar nos 30 aqui para poder ganhar. Várias ausências. São Paulo tem o Alisson, cara, desculpa, ele que tá com virose. O Alisson já não ia jogar. O São Paulo tem o Danielzinho poupado para controle de carga, aquele famoso, pode quebrar, eu vou parar o cara aqui um pouquinho. Então tem várias ausências. Luciano tá poupado, o Sabino tá poupado, tem um monte de cara poupado. Vamos lá. Rafael no gol, provavelmente vai jogar. Mike, lateral direito. Aqui você vê que o Lucas Ramon já não está. Na zaga, Alan Franco e Arboleda. O que tá pegando aqui? Saiu o Sabino. O Alan Franco não pega o Palmeiras, ele foi expulso, lembra? Que ele foi expulso no último jogo do Paulista contra o time do Red Bull. Então o Alan Franco não pega o Palmeiras, então ele joga hoje. Aí você joga com o Alan Franco e Arboleda, uma zaga titular. O Arboleda tem um tempão que não joga, pode jogar aqui. E a zaga domingo deve ser o Sabino e o Alan Franco. Então o Arboleda virou reserva e vai jogar hoje Arboleda e Alan Franco. Então isso aqui é elenco, hein? Só que é ter elenco, e não é o Cedric, é o Mike, é ter elenco. O Enzo Dias tá na provável. Se o Enzo Dias não jogar, entra o Wendel, que também é um cara que no São Paulo não mostrou absolutamente nada, mas é um cara capaz, né? Vamos dizer assim, o Wendel é uma decepção grandiosa por não jogar, mas ele é um cara capaz, ele tem bola pra jogar no São Paulo. No meio-campo tirou ali o Danielzinho. Então a provável tem Pablo Maia, titular até ontem, Bobadilha, que tá jogando muito futebol, fazendo gol, sendo decisivo. Bobadilha volta então para sua posição de segundo volante, onde o Danielzinho vai dar o lugar pro Bobadilha. Pablo Maia mais recuado, Bobadilha no lugar do Danielzinho e o Marcos Antônio segue aqui na provável, jogando no meio campo. E aí veio o Cauli. Então é um Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio e Cauli. Desses 4, 2 são reservas, o time tá perfeito. Elenco impecável, elenco monstruoso. E o ataque aqui tem o grande problema que é Tapia e Caleri. Tapia e Caleri, eles são dois caneludos, dois caras assim, o Tapia tem entrega física, uma entrega de correria, e o Caleri ele tem uma entrega de cabeceio e pivô. Mas assim, aqui a parte técnica passou longe. Então o Crespo poderia colocar o Ferreirinha? Não tá pronto. O Luca tá machucado, sentiu a coxa. Ele poderia colocar algum outro jogador aqui, talvez o André Silva, mas ainda assim é muito prematuro. Tapia e Caleri é mais ou menos o que tem pra hoje mesmo. E aí o São Paulo segue desse jeito, lá no Couto Pereira. O jogo hoje ele vai ser às 19h30, 7h30 da noite, 19h30, lá no Couto Pereira, onde o São Paulo tem que voltar com essa vitória. Se voltar, a coisa fica magnífica, maravilhosa. O Moreira, lateral direito do São Paulo, que está emprestado ao Porto, ele está se recuperando de uma lesão aqui no São Paulo e ele posta uma foto ali com a camisa do São Paulo, com a roupa de treino do São Paulo. Então acho que o Moreira talvez ele nem volte mais pro Porto por causa dessa questão da contusão. E o Moreira é o seguinte, que dó que dá desse jogador, né? É um jogador tecnicamente bom, só que é um cara que, assim, se o Moreira tiver sem contusão por 2 jogos, vai ser uma surpresa, acho que pra nação inteira, pra todo mundo, vai ser uma surpresa mundial. O cara ter 2 jogos que ele não tá machucado, jogar 2 jogos seguidos. Ele não teve carreira até aqui por causa de contusões. Então fica aí minha lembrança aí com carinho pro Moreira, porque o negócio realmente não tá ficando bacana, não. O técnico Hernan Crespo, recentemente, ele foi um objeto de desejo lá do time do River Plate. Quem não sabe, o River Plate demitiu Marcelo Gallardo depois de 450 anos de cargo. Ele ficou 450 anos no River Plate e agora ele acaba de ser desligado, foi demitido, saiu. Então, ele saindo, o River Plate precisa de técnico.
os caras colocaram o técnico Hernan Crespo como grandioso favorito a ocupar o lugar ali do Marcelo Gallardo. E isso aqui não é que tem um fundinho de verdade. Para começar, quem falou foi o Olé da Argentina, maior jornal que tem lá, a ESPN Argentina, também gigantesca, sempre, ESPN, né? Então, assim, não é qualquer Zezinho que tá falando ali, não. É notícia braba. Então, quando você pensa no Crespo indo pro River Plate, é uma coisa que ela faz muito sentido. Hoje, pro São Paulo, eu entendo que o Crespo ele não seja o técnico perfeito, ele não é. Técnico perfeito não tem, mas ele tá até um pouco, hoje, abaixo um pouco da média boa. A média boa hoje de Abel Ferreira, Renato Gaúcho, aquele lá, o Dorival Júnior, que é o grande campeão de Copa do Brasil, tem alguns aí que estão muito bem, né? Esses técnicos, o Felipe Luiz eu não sou muito fã não, mas ainda assim entendo que ele é campeão, então merece respeito. Mas é que tem o Flamengo, queria ver o Felipe Luiz no Fortaleza, duvido. Mas enfim, hoje, o Crespo, ele é um cara que faltou muito repertório pra ele. Ele, com o barco andando ali, ele conseguiu melhorar o São Paulo bastante. Ele tirou o terceiro zagueiro, melhorou muito. Danielzinho e Marcos Antônio viraram dois foguetes, melhorou muito. Então o Crespo, ele tem os seus méritos e os seus defeitos também. Isso aí como quase todos os técnicos. Dito tudo isso, o caráter do Crespo é impressionante. É um caráter acima da média. A vontade que ele tem de ganhar também está sendo exemplar, está sendo bonito de ver. O trato com o vestiário, os jogadores, ele é um cara muito justo, ele é um cara muito bacana de pensar. Só que no São Paulo, ele é um cara muito querido. Todo torcedor que quer o Crespo fora não é porque o Crespo deu mancada, é porque vê uma falta de repertório. Agora, quando o São Paulino quer o Crespo aqui, o que hoje é normal pela melhora repentina que o São Paulo teve depois da chegada do Rafinha, dá para atribuir que o Crespo ruim era o Crespo do Casares. O Crespo bom é o Crespo do Rafinha e Herrera Macis. E dá pra colocar isso sim. Claro que o Crespo tem muito mais qualidade do que naquele começo de ano. Hoje o Crespo tá voando no São Paulo, tomara que mantenha. O River Plate tem o Crespo não só como um técnico que está voando no momento com o São Paulo. O River Plate ele tem um técnico também que no Crespo ele tem um ídolo no São Paulo. O ídolo do River Plate tá no São Paulo. Então os caras perdem o Gallardo, que já ganhava bem pra caramba, tá? Não é falta de grana não. E aí o Crespo ele tem ali o favoritismo pra ir. O Crespo ele tem uma multa rescisória no São Paulo de 3.900.000 reais. 3.900. Não é uma multa que você fala, nossa, não vai, seguramos, 4 milhões o River não vai pagar. Isso esquece. Porque esse 4 milhões não é nada, na verdade, no futebol. Nada. Absolutamente nada. Ainda mais pra um time igual o River que pegaria o Crespo pra fazer um trabalho grandioso, de longo prazo. Então, sim, o Crespo não tem multa. 4 milhões é nada pro River Plate. Agora, o Crespo disse que vai ficar. Pessoas próximas ao Crespo ali e até jornalistas que tiveram acesso à informação disseram que o Crespo está apalavrado com a diretoria do São Paulo e que ele quer permanecer no São Paulo independente da proposta do River. Eu duvido, tá? Se o River vier forte, o Crespo balança sim. O Crespo ele é um cara que já foi demitido no São Paulo, isso tem um peso. O Crespo ele é um cara que no River Plate ele poderia ter uma vida tranquila no país dele e dirigir um time que ele também é ídolo. Esse tipo de coisa no futebol conta demais, né? Nós vimos o Luiz Fabiano não querer ir pro Corinthians e vir pro São Paulo pra ganhar menos porque era o São Paulo. Kaká só joga no São Paulo, no Brasil. Tivemos o Hernanes que acabou no Sport, mas assim, se fosse Palmeiras, Corinthians não teria ido. Então isso conta demais. Portanto, o Crespo sair do São Paulo pode acontecer, mas por enquanto o técnico é nosso e vamos pra cima então ganhar desse Curitiba hoje. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!